falando sobre homens prodígio. Esse tema ele foi inicialmente baseado num capítulo homônimo do livro No Roteiro de Jesus. Falando sobre homens prodígio, a primeira coisa que vem na reflexão é: por que tem algumas pessoas que se destacam tanto das outras? É muito comum, é muito normal a gente normalmente perceber que algumas pessoas elas conseguem desenvolver algumas habilidades que destacam ela em muito dos demais. Por exemplo, tem pessoas que conseguem se relacionar com muita gente de uma forma supernatural, enquanto a maioria de nós somos muito tímidos, muito envergonhados, especialmente quando a gente está lidando com pessoas que nós não conhecemos, por exemplo. Outras pessoas têm um conhecimento profundo do universo. Vamos pegar Einstein. Einstein ele conseguia enxergar o universo, conseguia enxergar o seu funcionamento, tudo simplesmente pela observação. Sem muitos instrumentos, sem muita tecnologia na época, e mesmo assim os conceitos que ele conseguiu imaginar lá naquela época, hoje a ciência comprova com seus sensores, equipamentos e sua tecnologia. Outras questões muito bacanas. Pessoas conseguem fazer dinheiro, conseguem criar uma empresa, gerar um negócio e do zero conseguem daqui a pouco estar gerando emprego para uma comunidade, para uma nação. Enquanto outras pessoas trabalham muito, mas não conseguem transformar isso em dinheiro. E ainda a gente pode ir mais além ainda. Vamos pegar algumas pessoas, o presidente Kennedy dos Estados Unidos, lá no final dos anos 50, início dos anos 60, ele tinha um sonho de colocar o homem na Lua. E ele disse, nós vamos colocar um homem na Lua antes do ano de 1970. E realmente isso foi feito. Vamos pegar o Elon Musk agora, com uma ideia completamente absurda, criar uma colônia em Marte. E olha como essas pessoas se esforçam e conseguem colocar isso em prática. Enquanto tem outras, a maioria na verdade, que não conseguem colocar em prática nem coisas pequenas. Seja emagrecer, seja dedicar mais tempo ao estudo, seja cuidar mais da casa, cuidar mais dos filhos, tentar lavar o carro toda semana. Então, como são diferentes as pessoas, né? Como as pessoas têm capacidades distintas. E isso, na verdade, não é uma coisa ruim. Porque vamos pegar um time de futebol. O time de futebol ele é composto por goleiro, a equipe da defesa, a equipe de meio campo e a equipe de ataque. Se você pegar um time de futebol, colocar 11 Neymar, 11 Maradona, 11 Messi, não vai funcionar. Porque cada pessoa ela é diferente, mas ela é uma parte do todo. Ela é uma engrenagenzinha que se encaixa e a união de todos forma então uma vida em sociedade. Por que eu falo isso? Normalmente a gente tende a nos julgarmos nos comparando com outras pessoas. Mas por que isso não funciona? Vocês já se perguntaram? Normalmente a gente simplesmente se compara e acaba se frustrando com isso. Eu queria ser como fulano, eu queria conseguir estudar como fulano, eu queria conseguir falar como ciclano, eu queria ter o emprego que fulano tem. Só que o problema de você se comparar com outras pessoas é que você não teve as mesmas experiências que aquela pessoa. Você não teve as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Por isso, parece meio óbvio falando agora, mas não é inteligente você se comparar com outras pessoas. O seu ponto de referência tem que ser você mesmo. Se você quer ser melhor do que alguém, você tem que ser melhor do que você mesmo. Você tem que se comparar. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Ok, então o seu ponto de referência é você hoje. Você não consegue fazer determinada tarefa bem? Ok, então vamos nos esforçar, vamos dedicar o nosso tempo para desenvolver essa tarefa. E aí,
daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, aí sim você pode fazer uma comparação correta, adequada, sem frustrações, porque você está se comparando consigo mesmo. Uma analogia interessante seria um pato. Sabem o animal pato? Você vai julgar um pato, se você julgar um pato pela sua habilidade em subir em árvores, você vai julgar ele o animal mais estúpido do reino animal. Ou seja, o pato não foi feito para isso. Agora, você julgando o pato pelo como ele desliza sobre a água, você vai achar ele um animal maravilhoso. Da mesma forma, nós temos que olhar para nós mesmos e ajustar essa régua moral. Porque frustração normalmente gera depressão, gera sentimentos ruins, e isso não nos ajuda na nossa caminhada. E o que leva ao seguinte questionamento, né? Se nós analisarmos cada um de nós, a gente tem um propósito de vida. Vocês podem dizer com segurança que vocês já descobriram o propósito de vocês? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes a gente não escutou isso e não deu, na verdade, o devido valor para isso? Qual é a importância do autoconhecimento? Por que ele é tão essencial se a gente realmente quiser evoluir? Porque quando você se conhece, isso parte do pressuposto que você conhece as suas habilidades. Ou seja, tem coisas que só você consegue fazer bem. Tem coisas que você faz tão bem, com uma naturalidade, que você pega outras pessoas, elas mesmo se esforçando não conseguem fazer isso tão bem quanto você faz. Puxem na memória de vocês. Todos nós temos algo, uma habilidade, uma capacidade que é muito singular a nós, que é difícil outras pessoas terem a mesma habilidade nesse mesmo nível. E como que você conhece isso? Experiência. Outra coisa muito importante é nós entendermos que nós temos as nossas limitações. Não adianta eu colocar na minha cabeça que eu quero ser um atleta de alto nível e amanhã eu vou conseguir isso. Não consegue. O nosso trabalho de evolução, ele é uma construção contínua. E nesse processo é muito importante a gente também conhecer aquilo que nos faz bem. Da mesma forma, conhecer aquilo que nos faz mal. E essa construção de conhecimento, esse processo, ele se dá de duas formas. Uma é com o contato com outras pessoas. Lembremos de Jesus lá atrás. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Por que isso? Né? Como assim o contato com outras pessoas? Tem uma teoria que diz que nós somos a média daquele grupo de pessoas que nós convivemos. Ou seja, se eu convivo com um grupo de 6 pessoas, eu não vou ser o mais inteligente, mas também não vou ser o menos intelectualizado. Eu não vou ser o mais saudável, mas também não vou ser o menos saudável. E a gente tende a ficar na média do grupo das pessoas que a gente convive. Ou seja, considerando essa construção do conhecimento, a gente nota a importância da gente diversificar os nossos grupos, da gente não ficar viciado sempre nos mesmos grupos de pessoas. E hoje, com a internet, isso é muito democratizado. A gente não tem mais aquela desculpa de eu não posso ter acesso a determinado curso, eu não posso ter acesso a determinada palestra, eu não posso ter acesso a determinada comunidade de pessoas, porque hoje, com a internet, é uma coisa muito boa que a internet fez, que foi democratizar o acesso à informação. Vamos a 500 anos atrás. Quem que detinha o conhecimento? Uma elite abastada, um clero igualmente poderoso, e eles não disseminavam conhecimento. Tanto que as missas, né, os eventos, se nós pegarmos a Igreja Católica, eram todos em latim. E a maioria das pessoas não falava latim. Ou seja, quem detinha o conhecimento, detinha o poder. E o poder, o homem, a gente sabe, ao longo da história, não gosta de dividir o poder.
Mas hoje nós temos essa capacidade na palma da nossa mão com os nossos celulares. E a outra base para a construção do conhecimento vem do estudo e da observação. O conhecimento a gente pode comparar ele com uma árvore. Uma árvore ela tem vários galhos. Cada galhozinho ele ramifica em mais galhos menores, que por sua vez podem ramificar em outros galhos menores. O nosso conhecimento acontece da mesma forma. Quando eu aprendo uma coisa nova, eu crio um galho. E a partir desse galho novo, eu consigo aprender outras coisas novas, que então vai se irradiando. Por que eu estou falando isso? Quando você não conhece algo, vamos pegar o funcionamento de um carro, por exemplo. Para muitas pessoas parece que é meio mágica. Você coloca a chave e gira, ele funciona. Agora você leva para o mecânico, ele sabe que ao girar a chave da ignição, pega a ignição na bateria, que liga a bomba injetora, que injeta combustível no cilindro, que por sua vez gera um movimento que coloca ar dentro do motor, que faz a combustão e gera toda uma reação em cadeia que faz o carro funcionar até transmitir a força motriz para a roda. Vocês percebem que todo esse conhecimento interior do funcionamento do carro, você precisa conhecer, você precisa enxergar, você pode conseguir ele enxergando como ele funciona ou estudando na teoria. Então essas são as duas bases do conhecimento. E o conhecimento ele é importante porque ele nos dá segurança. Quando você sabe como as coisas funcionam, ninguém te engana. Você não é enrolado. Da mesma forma, Jesus veio à Terra para trazer luz a algumas questões, né? Para nos tirar das mãos de pessoas que usavam esse conhecimento mal. E a pessoa inteligente, ela aprende com as próprias experiências. As pessoas sábias aprendem com a experiência dos outros. O que isso quer dizer? Vamos pegar um livro. Livro dos Espíritos, por exemplo. Quanto trabalho Kardec teve para juntar todas as informações? Quantos médiuns Kardec não teve que ir atrás? Quantas horas de trabalho Kardec não usou para escrever esse livro? E quantos sacrifícios pessoais também. E nós temos ele aqui, à nossa disposição. E esse acesso à informação nos dá muito poder de mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, seja para o bem, seja para o mal, dependendo do uso que a gente fizer desse conhecimento. Então, Jesus ele está na posição que está porque ele tem o conhecimento, ele tinha o conhecimento, a teoria, mas ele tinha uma coisa que diferenciava ele dos outros, que a gente pode dizer que é o maior prodígio que já passou pela Terra. Porque, além do conhecimento, você também precisa da habilidade para colocar ele em prática. E tendo a habilidade para colocar ele em prática, você também precisa da atitude, ou seja, a vontade para você agir e colocar o que tem na sua cabeça em ação. É tirar do subjetivo para o concreto. Para a gente entender isso, né, por que o líder ele é tão importante, é porque ele coloca as pessoas nos lugares onde elas sejam capazes de exercer o seu máximo potencial. O bom líder é aquele que olha para você e consegue entender, olha, no lugar A, tu não vai ficar legal. Mas no lugar B, tu vai conseguir desempenhar muito bem a tua função e ajudar os outros ao redor. Para exemplificar isso, ficar mais claro, vamos pegar uma flauta. Vocês conhecem o instrumento, a flauta? Se eu perguntar para vocês, eu sou um professor de música, eu estou numa sala de aula, eu tenho apenas 15 flautas para 30 alunos. Como é que eu vou decidir para quem essas 15 flautas vão? Quem que merece a flauta? Aqueles que tocam melhor. Aqueles que têm a habilidade de usar a flauta, de extrair o máximo de potencial daquele instrumento.
Da mesma forma, os espíritos superiores fazem conosco. Às vezes as pessoas reclamam, porque eu não ganho dinheiro, porque eu não tenho acesso a isso, aquilo. Tá, mas vem cá. Se esses recursos chegarem em você, você vai conseguir fazer bom uso deles? A prova da riqueza, ela é uma prova muito perigosa. Por quê? As pessoas querem ser ricas para não trabalhar. Querem ser ricas para poder ter tudo o que elas quiserem ter. Só que a gente esquece que todos esses recursos que estão na sua mão é para serem utilizados. Se você não utilizar bem, é uma coisa orgânica, natural. Eles acabam sendo retirados de você e passados para quem vai utilizar eles melhor. E eu pergunto para vocês, para nós, como que nós estamos utilizando o nosso tempo? A nossa saúde? A gente está usando em proveito próprio ou está usando para nos desenvolvermos e ao mesmo tempo desenvolver as pessoas que nos rodeiam? E é muito importante falar sobre essa questão, essa conscientização dos homens prodígio, porque nós somos seres feitos de hábitos. Fazendo uma análise rápida, a maioria dos hábitos de vocês, daqui a 5 anos, eles vão trazer coisas boas ou vão trazer coisas ruins? Se você manter os seus hábitos que você tem hoje, o teu corpo, ele vai estar melhor daqui a 5 anos ou vai estar pior? O seu conhecimento intelectual, ele vai estar melhor ou ele vai estar pior? Quando vocês desencarnarem, fazendo uma análise da sua vida, vocês acham que vocês estarão bem ou mal se vocês prosseguirem com os hábitos que vocês têm hoje? E pensando nisso, eu vou fazer então uma leitura da passagem Homens Prodígio, então, que vai complementar bastante esse nosso tema. Então diz assim: conta-se que André, um discípulo prestimoso de Jesus, tão logo observou que o mestre estava à procura de cooperadores, então que compareceu certo dia à residência de Pedro, com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Então Jesus, com muita serenidade, com muita brandura, com muita amistosidade, recebeu então essas pessoas, enquanto o apóstolo André apresentava os novatos, né, com um entusiasmo ingênuo. Este mestre, disse tocando o braço de Jacob, é Jacob, filho de Eliaquim, o condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Já viu os próprios demônios flagelando homens imundos, e quando visitou Jerusalém, na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da sobreposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Ante a expectação do divino amigo, o aprendiz ainda acentuou: parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacob, que docemente constrangido pela silenciosa atitude de Jesus, então falou: sim, é verdade, eu sou vidente do que está secreto e pretendo aprender com vocês algumas coisas. Só que, no entanto, eu tenho medo da opinião pública. Eu trabalho numa casa de um poderoso chefe romano e eu recebo um grande salário. Se por lá eles souberem que eu frequento esse tipo de lugar aqui com vocês, eles vão me expulsar e eu vou perder o meu salário, né, o meu grande salário, e a minha família talvez passe fome. Então, acabou ficando aquele momento chato, né, silencioso, mas o Jesus continuou calmo, né, cheio de paciência, e ele acabou mostrando assim um sorriso que não chegava a se evidenciar de todo. André, o apóstolo, então, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro de apóstolos com Jesus, indicou então o segundo amigo dele, um judeu de meia idade, né, que revelava no seu olhar uma grande inteligência. Então André apresentou: este senhor é Menahem, filho de Adod.
o ourives. Possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu, anunciando o futuro com exatidão, e no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu por esse meio joias escondidas, já descobriu incontáveis os casos em que sua qualidade de adivinho trouxe muitas vitórias. Então, passando por Jerusalém, ele foi procurado por sacerdotes que, com êxito, colocaram à prova as suas estranhas faculdades. Então, após um ligeiro intervalo, ele acentuou: então, mestre, não seria ele um colaborador valioso para o nosso trabalho? E Jesus olhou para o filho de Menahem, e aí o rapaz se explicou: sim, eu realmente escuto vozes do céu, e eu resolvo diversos problemas através dos meus sonhos, acerca dos quais eu sou consultado. Eu quero participar dessa nova fé, só que eu tenho muitos compromissos. Eu não conseguiria vir sempre para cá. O meu sogro, ele é um grande mercador de perfumes, muito rico, e ele está prestes a desencarnar. Então eu sou herdeiro de uma grande fortuna e sei que a minha participação aqui nessa crença, nesse lugar, vai trazer muito escândalo para mim. Então eu não posso perder esse enorme legado. E aí, identificando a estranheza que isso provocava nos demais presentes, né, ele ainda disse: ainda que eu pudesse me desprender desses bens tão preciosos, eu ainda preciso atender a minha esposa, os meus filhos. E então, mais aquele silêncio de novo desconfortável. E André, então, apresentou a última pessoa. Então, mestre, nós temos aqui o Moabe, filho de Josué, o cultivador. Ele é um grande prodígio nas escrituras. Todos os escribas admiram ele, têm inveja da sua habilidade, da sua desenvoltura. Homens importantes de Israel formulam para ele enigmas referentes à lei aos profetas, e ele os resolve com um triunfo muito grande. Assim, ele é muito bom em línguas estrangeiras, chega até a escrever em outras línguas que ele nem conhece. E aí então André calou-se, né? E o Moabe então continuou. Efetivamente, eu escrevo em circunstâncias misteriosas. Uma luz, parecendo com fogo, assim, desce do firmamento sobre as minhas mãos e eu consigo escrever páginas e páginas de papiros. Eu quero seguir os ensinamentos, os princípios desse reino de Jesus aqui na Galileia, só que eu não posso me comprometer, porque eu estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu um grande cargo político. Então, logo depois de nós assassinarmos o nosso procurador e eliminarmos alguns outros patrícios influentes, eu quero aproveitar essas minhas faculdades na restauração dos nossos direitos, né, frente a Roma. Então, a partir disso, eu vou conquistar muito ouro, muita fama, muito poder. E eu não posso aceitar esses deveres muito extensos. Então, novamente, se deu-se um silêncio na sala. E o André, né, apesar da colocação dos três, ele estava muito ansioso, né, para que esses três amigos pudessem, então, estar participando, trabalhando junto com Jesus. Mas Jesus, então, com uma seriedade bastante complacente, ele respondeu, né, não, André, eles não podem trabalhar conosco. Que eles sigam em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou numa situação lucrativa. O segundo aguarda uma herança em ouro. E o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder. Mas, Senhor, ponderou o irmão Pedro, mas é preciso lembrar que um deles vê, o outro ouve e o último escreve milagrosamente. Sim, considerou Jesus. No mundo sempre existiram homens prodígio, portadores de maravilhosos dons, que estragam inadvertidamente. Mas acima deles, estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai.
E eu pergunto para vocês, qual é a vontade do nosso Pai? Se não é a nossa felicidade, se não é ver todos nós bem, todos nós saudáveis, todos nós iluminados pelo conhecimento e pela moralidade. Só que para nós conseguirmos alcançar a felicidade real, não vai ser através de um emprego bom, não vai ser através de dinheiro, não vai ser através de uma posição social. Para a gente, essas coisas, elas são importantes no mundo físico, mas elas são superficiais, frágeis. Um homem que tem muito dinheiro, ele pode perder esse dinheiro. Uma pessoa que quer viver de relacionamentos, ela pode perder a saúde, pode perder o corpo, pode perder a sua beleza. Essas coisas são muito frágeis e elas trazem uma felicidade muito superficial, sem bases sólidas. É por isso que a gente tem que entender que a nossa verdadeira vida não é essa aqui, fisicamente. Aqui é basicamente um estágio. Para a gente alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz de espírito, é através da caridade. É através da ajuda, do auxílio a outras pessoas. E quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais habilidades nós tivermos e quanto mais atitudes nós conseguirmos tomar em relação a isso, mais felizes nós vamos ser. E ao contrário das realizações físicas, das grandes construções físicas, que elas se perdem com o tempo e com a morte, essas realizações morais, espirituais, elas vão permanecer eternamente conosco. Então, que quando a gente olhar para trás, quando a gente olhar a nossa vida, analisar as nossas ações, que a gente possa sentir que a gente fez tudo o que a gente pôde, que a gente possa sentir aquela felicidade de que eu dei o meu melhor, eu consegui ser um prodígio naquilo que Deus me colocou para fazer, sem esquecer, claro, da humildade e da indulgência para com aqueles que ainda não chegaram nessa maturidade. Entender que as pessoas ao nosso redor, elas dão para nós aquilo que elas têm de melhor. E muitas vezes esse melhor não é bom, mas que a gente possa agir diferente e que o nosso melhor nos ajude e também ajude aqueles que nos rodeiam.